Olá, bom dia. Queria agradecer a Daniela e agradecer a presença do próximo convidado. E é um prazer aqui receber meu querido professor Eduardo Tanaka Masuda, docente da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão, doutorado pela USP Ribeirão e coordenador da otologia e de próteses implantáveis do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Prazer recebê-lo, professor. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço, viu? Agradeço a você, Fernando, e principalmente ao meu amigo Faez aqui, por esse evento maravilhoso que ele sempre faz aqui em Brasília, e é excepcional esse trabalho de divulgação dessa questão da surdez, que realmente é um serviço público extremamente importante, né? Então, muito obrigado. Nós vamos falar um pouquinho sobre a autorização no diagnóstico da surdez. Esse tema é um tema bem interessante, que é um tema que o Arthur começou a falar, e a gente vai esmiuçar um pouquinho mais, para a gente ter um pouquinho mais do que nós estamos fazendo e o que pode ser feito a mais, tá certo? Bom, o que é importante, né? Claro que quando você nasce uma criança que tem uma malformação, não tem orelha, a gente identifica rapidamente, sabe que essa criança provavelmente vai ter uma perda. São as perdas condutivas permanentes, né? Mas muitas têm as perdas condutivas que são provisórias, que a gente fala que é por líquido amniótico, e por isso que às vezes tem que se fazer a retestagem dessas crianças por autoemissão, por exemplo, né? O que a gente quer é pegar essas crianças que praticamente não teriam condições de saber se tinha perda, por exemplo, uma criança que nasce totalmente normal, sem nenhum problema, absolutamente nada na pré-gestacional, no pré-parto, e tem perda de audição, e essa perda auditiva geralmente é profunda e pode ser que não possa falar futuramente. Então, essas crianças são nossos objetivos, nós estamos... Né? E também tem a neuropatia auditiva, que acho que tem alguns alunos aqui. Então, assim, a neuropatia auditiva é um paciente que praticamente ele tem a cóclea perfeita, ele escuta, mas ele praticamente não chega a informação no cérebro dele como deveria chegar. Então, teoricamente, ele tem uma cóclea boa, mas aí é a parte nervosa que está alterada. Muito bem. Pelo Joint, esse é um comitê que se reúne lá nos Estados Unidos, de 2019. A gente tem de 1 a 3 a cada 1.000 nascidos vivos, o Arthur já falou isso, né? E quando ele tem algum risco de nascimento, que eu vou comentar depois, isso sobe praticamente para 20 a 50 para cada 1.000 nascidos vivos. Então, os com risco, nós temos que ficar muito mais preocupados, porque esses vão ter a perda e esses nós vamos ter que ficar em cima para não seja perdido, como o Arthur falou, o Faez falou, e isso infelizmente aqui no Brasil ainda é um cotidiano nosso, certo? Criança sem risco, a risco de surdez sensorial, está vendo que abaixa um pouquinho, mas a com risco é bem maior, né? Está vendo que é 10% praticamente de surdez sensorial neural, e surdez condutiva também é maior com as crianças com risco, tá? Nós temos um problema que às vezes você tem, por exemplo, um paciente que tem uma fenda palatina, que é uma abertura que dá no palato, e essa fenda palatina às vezes faz acumular líquido dentro da orelha média, e nós não conseguimos colocar tubinho em criança muito pequena, muito pequenininha, não dá para colocar. Você não vai colocar em criança de 3 meses, por exemplo, uma tuba de oração, é muito raro. A menor que eu coloquei, por exemplo, tinha 7 meses. Então é extremamente difícil colocar tubo. Não que não possa, pode, mas é complicado e não tem uma condição muito boa de colocar. E o que vocês fariam, né? Pelo joint, às vezes é necessário protetizar. Como todo mundo está sendo falado aqui, que as perdas bilaterais, elas são importantes, às vezes, mesmo que seja provisório, às vezes a protetização às vezes é importante, porque até você tem a condição de colocar, por exemplo, um tubinho de aração, por exemplo, né? Isso foi já discutido e realmente essa bilateralidade da audição é muito importante. Eu brinco com meus residentes que nós temos 2 orelhas, não é só para usar óculos, não. Nós temos 2 orelhas que realmente é muito importante nessa transição da questão central da audição. Então isso nós temos que pensar e é um fator realmente importante.
tá? Pela TANU, nós estamos aqui, a Kátia, né? A Kátia, a professora Kátia, que está com a gente lá no Ministério da Saúde, né, Kátia? Batalhando aí para a gente tentar fazer um novo documento aí que vai sair brevemente, né? E o que se fala na TANU é que um mês nós temos que fazer o screening auditivo, que seria a triagem, né? Com 3 meses já fazer o diagnóstico da surdez. Então, 3 meses é muito importante que já seja sabido se essa criança escuta ou não escuta e como que ela escuta, se é uma perda sensorial neural, condutiva. Então, o diagnóstico é isso, é saber o quanto escuta. A triagem é mais para a gente ter uma ideia se ela vai fazer o diagnóstico ou não, se ela vai fazer exame mais sofisticado ou não. E a protetização é o quanto antes possível, né? Mas pelo menos até os 6 meses de idade. Então, se eu tenho uma ideia, se essa criança escuta, não escuta com 2 meses, já tem que colocar o aparelho auditivo e já protetizar imediatamente. Tá? Implante coclear, você fala assim, por que eu faço implante coclear só depois dos 6 meses? Eu acho que ninguém fez aqui. Às vezes tem serviços que já fizeram com 3 meses, assim, mas é extremamente difícil mesmo, porque vai faltar um fator muito importante, que é o fator psicoacústico, que eu vou comentar depois, que é a questão das fonos. E por isso que fazer antes dos 3 meses de implante coclear é possível. É possível, desde que eu tenha um exame genético na minha mão, falando, olha, essa criança não escuta por um problema genético X. Eu acho que é sim, mas eu nunca tive isso na minha mão, então é extremamente complicado quando eu tenho crianças abaixo de 6 meses para colocar implante. Exatamente porque a criança, depois de 6 meses, ela tem essa movimentação de cabeça, lateralização, né? Isso me dá um certo conforto de fazer uma audiometria condicionada ou screening auditivo, por exemplo, entendeu? Muito bem. Vamos falar um pouco de fatores de riscos neonatais, né? O principal risco que eu acho é essa questão dos cuidados neonatais, que muitas crianças, praticamente 15 a 20% das crianças que nascem vão para a UTI pediátrica. Isso é um dado que parece meio absurdo, mas é isso mesmo, 20% vão para a UTI pediátrica, e desses 20%, muitos vão ficar em ventilação, e ficar em ventilação mais que 5 dias já é considerado um fator de risco, então nós temos que pensar muito isso. Além do que, todas as crianças que ficam acima de 3 dias na UTI, elas ganham um ototóxico. É muito comum ganhar um ototóxico junto, eu já tinha comentado isso, mas é extremamente importante ficar em cima dessas crianças. E geralmente a mãe não sabe o que foi feito, principalmente quando são famílias muito simples. Então, pense sempre isso, criança que ficou mais de 3 dias lá internada na UTI, provavelmente ganhou um ototóxico, tá? Infecções congênitas é muito importante, acho que o Arthur comentou, e eu não vou ficar muito em cima, mas a gente tem que pensar muito no citomegalovírus e a sífilis, que ele também comentou. Malformações cranianas também é muito importante, a orelha mal formada, que é isso que eu já tinha comentado, e as síndromes, né? Síndromes, o Warrenburg, que é aquela que tem aquela faixa de bandeira, né, que a gente fala, que é hipercolor, uma faixinha branca aqui, a íris geralmente um é preto, outra aqui seria exatamente essa criança que está aqui, ó. Então nasce uma criança desse jeito, provavelmente é o Warrenburg, tem que ficar em cima e tem que fazer uma triagem para a gente ter uma ideia. Tá? E a genética não síndromes, o mais comum é GJP2, isso mundialmente aqui no Brasil também. Tá? GJP2 é falta de uma conexina que liga as células e que faz a troca. Vamos falar assim, vocês lembram que existe uma diferença só de potássio dentro do ouvido, e quando você não tem essa conexina, isso daí se mistura e provavelmente você não tem os potenciais de ação. Bom, na UTI pediátrica, e isso que é o mais importante, o que é considerado de risco? Anoxia neonatal não grave. O que é isso? Apgar de 0 a 4 no primeiro minuto e de 0 a 6 no 5º minuto. Se você tiver isso daqui, já é uma anoxia grave. Essa criança ela já está em risco, mesmo que ela melhore adiante. Tá? Peso inferior a 1.500 gramas, né? E PIC, que é pequeno para a idade gestacional, sempre nós temos que ficar alerta, e isso é a principal causa das nossas perdas da criança, tá certo? Bom, TANU, eu não vou, assim, TANU, cada um tem um serviço, mas assim, eu sei que a autemissão é o principal que se faz. A doutora Kátia é defensora do PIAT automático, né, doutora Kátia? Para todo mundo, eu também considero realmente muito importante, né? Mas a autemissão ainda é o que se usa muito, principalmente nas crianças sem risco. Então, lá no nosso serviço a gente faz realmente auto-emissão, mas quando falha eu já vou para o PIAT automático, exatamente para detectar se tem ou não tem uma... por exemplo, o PIAT automático é quando... Acho que tem um pouco de aluno. A auto-emissão eu vou pegar só as células ciliadas externas, vou pegar só a cóclea.
O PET automático eu já faço um potencial de ação, exatamente para ver como que o nervo está funcionando e ver se esse nervo realmente tem uma funcionalidade boa. Então, a autoemissão, eu vou na coca, a coca falhou, por exemplo, às vezes com líquido amniótico pode ser, e eu tenho que retestar até 15 dias esses pacientes, né? Então, eu faço a autoemissão, falhou, 15 dias eu faço o reteste eu já vou para PET automático, e se passa, eu tenho que acompanhar essa criança, não adianta só falar, passou, fica tranquilo, essas crianças têm que ser vistas para ver como que está o desenvolvimento de linguagem. Esse é o principal, e muitos acho que são fonos, mas essas aulas têm que ser dadas para o pediatra também, né? Não para o otorrino, porque o otorrino, mas o pediatra é o mais importante nesse meio aí, porque ele que vai ficar com a neonatologia, e é ele que tem que perceber que se tem perda ou não, né? Quer dizer, se a linguagem está boa, se não está, como está o desenvolvimento. Então, a aula que eu estou dando aqui deve ter bastante pediatra, e se eu brigo, eu falo lá no HC que é o mais importante, tá certo? O PET automático, se falha, nós vamos aqui para reteste, 15 dias, falhou, aí vai para o diagnóstico, que eu vou comentar um pouco depois. Bom, essa aqui acho que vocês já sabem mais ou menos. O com risco, nós fazemos já os dois, né? Já entra com o PET automático e autoemissão, exatamente para ver se já tem um problema. Como eu disse, eu quero detectar também as neuropatias auditivas. Neuropatias auditivas eu não detecto na autoemissão, porque na autoemissão eu vou pegar só a célula ciliada externa. A neuropatia auditiva está atrás da célula ciliada externa. Então, aí não tem jeito, e por isso que a professora Kátia, que é a defensora de PET automático, está correto, eu acho que tem que ser extremamente discutido isso, e nós vamos ter que discutir isso muito bem na nossa diretriz que vai sair recentemente. Eu não vou comentar muito aqui, mas assim, a triagem é extremamente importante, nós temos que ficar muito em cima dessa questão. Só a diferença é que com risco, eu tenho que já fazer autoemissão e PET automático. Exatamente porque a neuropatia auditiva, ela dá nessas quatro causas. E essas 4 causas são, não a última, né, porque a genotof geralmente não vai ter nada, mas as 3 primeiras causas são pacientes que vão ter problema já na UTI. Vão para a UTI pediátrica, que é a hidrocefalia, a hiperbilirrubinemia, que na verdade com hexandrina e transfusão é uma causa muito comum de neuropatia auditiva, quer dizer, o som ele chega na cóclea, mas ele não chega no cérebro. E a prematuridade extrema, então crianças que nascem com 32 semanas, tem crianças que nascem com 28 semanas, 30 semanas. Essas crianças têm que ficar muito em cima. E não adianta só fazer a autoemissão, porque às vezes vem normal, e provavelmente ela deve ter um componente atrás que não está chegando a informação auditiva nela, tá certo? Bom, isso eu já tinha comentado, assim, eu fiz uma aula recente aqui, mas qual que é a nossa dificuldade que a gente tem na UTI pediátrica, né? Isso porque nós fizemos um trabalho bem grande lá em Ribeirão Preto, eu tive toda a oportunidade em 3 anos, depois eu vou comentar um pouco do nosso trabalho. A UTI pediátrica ela não é silenciosa, ela é muito barulhenta. Então, quando vocês vão fazer uma autoemissão, quando vocês vão fazer um PET automático, eu preciso de silêncio e não tem essa sala silenciosa para fazer. Isso é um problema, tá? E os pacientes estão entubados, eles estão geralmente naqueles berços aquecidos, né? E realmente isso dá um pouco de problema. São RNs que são recém-nascidos, que têm múltiplas comorbidades. Elas não têm só uma falta, por exemplo, de, entre aspas, assim, ela não está ali só porque está com perda auditiva, ela está com muitas complicações. Ela está com septicemia, às vezes ela começa a ter uma pneumonia dupla, ela começa a ter que precisar de fisioterapia. Então, quando vocês vão ter pediátrica, tem crianças que estão boas, tudo, mas tem crianças que estão terríveis lá, né? Qual que é o problema disso? Essas crianças às vezes ficam internadas 2 meses, depois você não consegue, tenta lá fazer, não consegue, e elas vão embora, às vezes. O pediatra esquece disso também, da questão auditiva, não só o pediatra, mas a equipe como um todo, e às vezes a fono não consegue fazer, mesmo em Ribeirão Preto. Eu estou falando, em Ribeirão Preto nós tivemos dificuldade, nós tivemos muito essa questão de ter, estava uma verba muito grande da FAPESP, então a gente tinha fonos contratados para isso, a gente tinha assistente social contratado para isso, a gente pegava táxi para trazer a criança e tinha problema, às vezes, de fazer essa criança voltar para nós. Então, a criança vai para a UTI, sempre é uma criança que tem que ter preocupação. Essas crianças talvez se percam no nosso dia a dia. E esse é o que o Arthur estava comentando, né? Que a Ana Teresa estava comentando. Mas isso são realidades, eu acho que assim, a nossa UTI é a UTI de altíssima complexidade. Então, assim, a UTI do HC é de altíssima complexidade regional.
Então, até eu te falando isso, isso pode ser um complicador que deu. Tá? Pensar sempre que o maior risco como essas crianças ficam entubadas, ela tem mais risco de ter efusão na orelha, efusão de orelha média, e precisa ter um serviço social muito adequado na UTI, para que você consiga captar essas crianças caso elas tenham alta. Mas o ideal é que seja feita antes da alta. Isso é uma das detalhes que eu estou brigando também lá na comissão, nós estamos fazendo essa questão do Ministério da Saúde. Ou esteja uma fono que seja preparada para fazer isso lá dentro, né? Ou tem uma assistente social que chama essa criança, porque essa criança ela se perde e provavelmente, como ela tem muitas comorbidades, ela não vai fazer autoemissão, ela não vai voltar no teu consultório para fazer isso. Ela começa em um monte de lugar e não vai para o consultório. Bom, e quais são os fatores de risco tardio que a gente tem? A principal causa são as otites médias recorrentes e de repetição, com certeza, né? São as efusivas, a otite média serosa e secretora, e as otites de repetição, isso não tem nem dúvida nenhuma. Mas tem síndromes que podem dar futuramente. Uma das síndromes mais comuns é de Pendert, que na verdade o Arthur mostrou, que é o caso de que você tem um alargamento do arqueadito vestibular, que vai perdendo um pós-lingual, vamos falar assim, mas vai perdendo, né? Nós temos os gênios dominantes, geralmente são gênios dominantes que fazem perder futuramente, essas crianças vão ter perdas, não no nascimento, mas elas vão ter perdas durante a vida. Atraso do desenvolvimento neuropsicomotor também é uma causa comum, às vezes, de perda futura. Tá? Bom, vocês sabem que várias epilepsias podem dar, e a ataxia de Friedman é a principal que mais dá essas perdas futuras, então o paciente vai tendo perdas futuramente, não só no nascimento, mas futuras, né? E a nossa principal causa ainda é meningite, infelizmente, né? Então, meningite pós-natal ainda é uma causa muito comum. CMV é uma causa que dá perda futura, mas é uma perda que dá até os 3 anos, eles falam até 4 anos de idade. Mais que 4 anos não dá perda, viu? CMV não dá perda depois de 4 anos. Depois de 4 anos você pode ficar tranquilo, não dá perda. É 4 anos de idade. Não teve até 4 anos, provavelmente não vai dar depois. Tá? E trauma cranioencefálico. Bom, e o diagnóstico da surdez? No Joint também, eles comentam fazer muito esse cross-check, que na verdade é o que o Arthur estava falando. Eu faço uma autoemissão e um PAT automático, um potencial de ação. Ou, o ideal é que se faça um PAT clique e autoemissão. Autoemissão é mais pegar perdas mínimas da audição, que são perdas, hoje você sabe que criança de 0 a 15 é normal, de 15 a 25 já é perda mínima, e essa perda mínima, pelo Joint, tem que ser pego, e a autoemissão às vezes é o que dá essa validade das perdas mínimas, né? Estado estável, fizemos uma reunião agora recente na Sociedade Brasileira de Otorrino, e acho que o estado estável para a Sociedade Brasileira de Otologia é suficiente que se feche o diagnóstico para todas as frequências, se bem que eu sei que a ABA sugere fazer, não sei se é a ABA, mas lá nas fondas elas gostam de fazer muito, a Juliana daqui de prova, de fazer, a Juliana foi nossa fono lá, né, muito tempo, né, Juliana? A frequência específica, que seria as Tony Burst, tá? Mas o mais importante, até deixei em negrito aqui, são as audiometrias, que é a psicoacústica. Então, as fonos, elas são extremamente importantes nas nossas equipes, elas que dão esse fator da questão, falar, olha, ela tem uma questão psicoacústica ou não tem, isso é um fator muito importante, tá? Então, e a gente faz, geralmente com fone de inserção é melhor, mas criança muito pequena não é possível, então os fones de inserção é sempre que possível fazer, às vezes com reforço visual, às vezes limiar detecção, que conseguir fazer, mas um psicoacústico, pelo menos, para a gente implantar, é extremamente importante, tá? Bom, esse aqui vocês acho que estão cansados de saber, de ver, né? Então, assim, ó, esse aqui é o estado estável, tá vendo que ele dá como se uma curva audiométrica. Aqui é um PAT, e aqui nós temos por frequência específica. Bom, eu vou falar um pouquinho do nosso trabalho, acho que eu tenho mais alguns minutinhos só para falar. Nós fizemos uma triagem de 11.900 crianças, 9.910 crianças, praticamente, nascidas em 3 anos do nosso serviço. A Juliana participou desse trabalho, que é um trabalho muito bom, que nós fizemos tanto uma triagem universal de CMV, quanto uma triagem universal auditiva, né?
E essas crianças, elas foram seguidas por pelo menos 3 anos, por isso que esse estudo durou praticamente 5 anos no nosso serviço. Tá? E o que nós detectamos? Nós detectamos que o CMV realmente é uma causa muito comum, que está sendo falado mundialmente, né? Nos Estados Unidos, aqui, em todo lugar. Nós temos uma doença endêmica, é uma doença endêmica, por isso que as mulheres grávidas não fazem pré-natal, não fazem exame de pré-natal, porque é endêmico. Se eu fizer aqui, pelo menos 99% aqui vai ter já um GG positivo para CMV e provavelmente não vai ter tratamento para isso, certo? Bom, o que nós detectamos? Nós detectamos que 25 surdos, sendo que 8 eram CMV. Desses 8, unilateral, está vendo? Metade, 6 eram unilateral, 3 das metade eram CMV. Então, surdez unilateral sempre pensa em CMV, é muito comum. Né? E realmente a gente não tem o diagnóstico, eu vou falar por quê. Né? E bilateral foi 19, sendo 5 CMV. Então, muito frequente, praticamente 1/3, 1/4, vamos falar se for o CMV. Tá? Então, assintomático, está vendo, foi 4,54, até que deu 10%, mas os sintomáticos são os principais. Sintomáticos que eu falo teve alteração do sistema nervoso central. Tá? Então, ele tem problemas de outros problemas além da perda auditiva. Né? Assintomático é só perda auditiva. Ok? Então, esse daqui é o primeiro estudo brasileiro que se faz essa triagem universal, tanto de CMV quanto de perda de audição. Deu muito trabalho, mas essas informações são muito importantes, certo? Bom, o que é importante nesse trabalho, né? É que a gente viu que 2 em cada 1.000 2 em cada 1.000 nascidos vivos teve perda de audição, né? 19 foram bilateral, 6 foram unilateral, sendo que metade foi CMV. Tiveram 2 casos de neuropatia auditiva, e por isso que a professora Kátia às vezes fala, olha, realmente existe a neuropatia auditiva, ela tem que ser detectada. Né? 80% foi severa profunda, 20% bilateral, e olha, 80% teoricamente já tinha uma perda maior. Né? 7 crianças sintomáticas. Essas crianças sintomáticas elas são tratadas com vanciclovir. Já existe trabalho na literatura que a perda auditiva, você pode fazer o vanciclovir na perda auditiva, quer dizer, se eu detecto uma criança só com perda auditiva, eu vou tratar o CMV com o vanciclovir. Vanciclovir é um tratamento que a gente usa para CMV. Eu posso tratar uma criança com perda... Já está tendo esse trabalho nos Estados Unidos, eu sei que está rolando esse trabalho, mas eu acho que não vai ter tanto resultado importante. Né? E a gente não sabe porque o CMV, isso é uma questão importante, porque o CMV dá perda de um lado e do outro não dá. Qual que é a razão disso? A infecção foi sistêmica e ela está dando perda de um lado, do outro não. Não se sabe direito. Provavelmente está ligado a genes inflamatórios. Esses genes que você vê, assim, às vezes tem gente que tem mais gene, tem gente que tem menos gene. Então, esses genes inflamatórios, o CMV dá perda por inflamação, como se fosse uma meningite, né, intracoclear. Então, isso está sendo discutido, que é bem provável que deve ter alguma coisa genética que favorece, às vezes, você ter uma perda unilateral e não ter uma perda do outro lado. Né? Bem provável que seja isso. Bom, 2 receberam implantes e 23 estão com aparelho. Isso é bem provável que já está mudando um pouquinho, mas esse dado aqui é de 2021. Né? E qual que foram as outras causas? Esse também é um estudo bem importante. Você está vendo aqui, olha, que praticamente existe 2 causas quando você pega essas crianças. Não é uma causa única, às vezes. Né? Porque essas crianças elas ficam na UTI. Você viu que a maioria são pacientes que ficam na UTI, realmente. Então, essas pacientes não têm só a toxicidade, ela tem uma ventilação mecânica junto, ela tem uma toxicidade. Quanto que isso vale para cada... No nosso artigo está bem especificado quanto que vamos falar assim, cada risco proporcionou para essa criança ter um pouco mais, mas principalmente a otoxicidade. A otoxicidade é extremamente comum porque a gentamicina é o principal remédio, antibiótico que se usa em UTI pediátrica. Tá? Então, está vendo que tem infecção congênita, otoxicidade, tem as NICOS, que é otoxicidade, né? 2 casos foram determinados, nós não tivemos caso, não tivemos nenhum caso de GG2 e GG6, eu esperaria que pelo menos, acho que
1 a 2 tivesse IgG positivo. Teve um heterozigoto que tinha perda, mas era heterozigoto, não foi homozigótico. Então, não sei. E um sífilis e nenhum caso de Zika. Sífilis é uma coisa interessante, porque sífilis é o seguinte, isso eu já conversei com vários pediatras. Quando a mãe tem sífilis e é imediatamente detectada e tratada, então, olha, eu estou fazendo pré-natal, eu detecto, eu faço o tratamento correto com bezetacil, né? Penicilina cristalina, que o tratamento é penicilina, e trata. Dentro de um mês, isso provavelmente não tem nenhuma alteração da audição, entendeu? Na verdade, isso eu já conversei com vários pediatras, porque eles falam que é o seguinte, as sífilis primárias, daí não conseguiu chegar, não conseguiu ainda evoluir ainda para nada, né, teoricamente. Então eles falam que sífilis tratada, geralmente é sífilis que não tem muito risco. O aminoglicosídeo, só para exemplificar está se vendo que é uma doença que muitas pessoas usam o aminoglicosídeo e não tem nada, mas algumas têm. Então, outra vez, a genética está sendo bem já estudada nisso, e está vendo que existe uma alteração do DNA mitocondrial, e o DNA que nós temos no nosso corpo mitocondrial é materno. Então, ou seja, existe uma herança materna do aminoglicosídeo. Se minha mãe teve perda, ela vai, por aminoglicosídeo, provavelmente os filhos dela vão ter, mas se ela tem um filho homem, o filho homem dela provavelmente não tem, e o filho mulher, às vezes, tem um filho que tem mais propensão a ter perda ao aminoglicosídeo. Porque a mitocôndria, vamos falar assim, o DNA mitocondrial é materno e não é paterno, tá certo? E geralmente é o poliporsídeo 2S RNA ribossômico, e tem essa alteração no LOC 155 de arginina para guanina, tá? Bom, estudo genético é uma das... O paciente chega no nosso consultório e às vezes o pai quer saber por que está com perda, né? Isso é muito comum, tá? Eu já estou acabando. Então, qual que é o grande problema? O estudo genético, eu sempre falo isso, assim, o estudo genético melhor... nesse estudo, por exemplo, que a gente queria fazer o exome inteiro do paciente. Então, todo paciente que nascesse surdo, eu ia fazer o exoma. O exoma hoje custa em torno aí de uns 10 mil reais, né? Mais ou menos, de 8 a 10 mil reais. Então, eu queria fazer todas as crianças que nascessem surdas, fazer mais ou menos o exoma para saber um gene novo. E quando eu quero fazer o exoma, eu quero conhecer os genes. Então, assim, aí eu preciso fazer toda uma programação para saber certinho. Bom, mas o exoma ele tem um grande complicador, porque, na verdade, quando eu faço o exoma, eu pego todos os genes que são potencialmente passíveis de fazer uma proteína, ou seja, eu vou pegar um gene que talvez futuramente, daqui 30 anos, esse paciente que está com um mês, ele vai ter câncer de ovário, por exemplo, isso eu posso saber. Eu posso saber se vai ter câncer de mama. E aí o paciente ele tem que assinar isso, se quer, não quer saber, então isso é extremamente complicado, né? Então para estudo é muito complicado. Quando eu faço com uma pessoa só, talvez a pessoa é muito complicada, mas para estudo é muito complicado, sinceramente. Então a gente resolveu fazer só GJB2, mas também não é suficiente. Hoje tem que a gente faz um painel, que a gente pega todos os genes conhecidos, não todos os genes, mas a maioria dos genes conhecidos, a gente manda para o laboratório, ele roda o painel e eu sei mais ou menos qual é o gene que pode estar acometendo, tá certo? Então, só um detalhe, o CMV é feito o diagnóstico até os 3 semanas de nascimento, tá? Então, até 3 semanas eu consigo colher urina, ou saliva, ou sangue. E eu mando fazer um PCR, como eu faço um PCR para Covid, né? E esse PCR, ele me dá positividade, deu positivo se é CMV. Passou de 3 semanas, praticamente eu não tenho certeza se é ou não. Fazer IgG e IgM é besteira. Viu? Então, só para um detalhe assim, IgG e IgM, depois de 6 meses, nasceu, vou ver se é IgG e IgM, deu IgM positivo, não sei, porque como é endêmico, provavelmente ele pode ter pego isso e provavelmente não é congênito, tá certo? Então, não dá para saber, por isso que essa questão de fazer 3 meses, e nós estamos querendo que essa triagem seja em 15 dias, exatamente para a gente tentar fazer o CMV no SUS, né? Teoricamente um PCR no SUS, exatamente para tentar segurar. Bom, então de conclusão da minha aula a triagem auditiva com risco é diferente do sem risco. Com risco eu faço o PAT automático junto com a auto-emissão, e sem risco eu faria só a auto-emissão. O CMV é uma causa muito frequente de causa de perda lateral, então sempre quando a gente tiver uma criança com perda lateral tem que pensar em CMV.
Criança que tem com mais de 5 dias, ela usa o Totox, então sempre você tem que perguntar, olha, quantos dias seu filho ficou no UTI, quantos dias ele ficou entubado, e se provavelmente foi mais de 5 dias, usou o Totox com certeza. Tá? E tentar usar TANU antes de sair do hospital. Isso eu acho que é extremamente importante, porque depois que saiu, essas crianças elas não voltam, infelizmente, no SUS. E por isso que essa perda é muito grande. Então, fazer a TANU antes de sair é extremamente importante. Muito obrigado.